vai definir o que a gente chama do vetor de deslocamento diferencial, para a partir dele poder calcular essa integral, né? Então, o vetor deslocamento diferencial é um vetor cujo módulo é esse elemento aqui. Né? Então, se você tem uma trajetória qualquer, certo? Se o vetor unitário tangente à trajetória é o vetorzinho T, né? Então, o comprimento dl, né, diferencial, deixa eu voltar aqui para cá, tá outra cor aqui, né, esse comprimentozinho aqui, pode ser escrito em termos de um vetor que ele vai chamar o vetor deslocamento diferencial dl, né, por definição, é um vetor cuja magnitude é dl e é sempre tangente à trajetória. Então, por definição, esse é o vetor de deslocamento diferencial, né? Módulo de dl é quem? dl, certo? Módulo de t igual a 1, né? Esse é um versor, né? Um vetor unitário, certo? Bom, como eu estou, por enquanto, trabalhando no sistema de coordenadas cartesianas, eu vou querer representar meu dl em cartesianas, para poder calcular o módulo de dl e, a partir daí, calcular a integral, certo? Ora, dl em cartesianas tem três componentes. Uma na direção a x, uma na direção a y e uma na direção a z, né? As componentes são diferenciais de comprimento dessas direções. Quem são as diferenciais de comprimento em relação às variáveis do sistema? Na direção x dá o quê? dx. Na direção y, dy. Na direção z, dz. Aí está a representação de dl em cartesianas. Tá? E quem é o módulo de dl? Como é que calcula? Aquela definição safadinha que ele deu na aula passada. Produto escalar dele com ele mesmo mais quadrado. Certo? dl, escalar dl, raiz, isso aqui. Raiz positiva, né? Tá? Esse é o comprimento dl, né, calculado em cartesianas. Se eu quiser, por exemplo, se for fácil para mim parametrizar minhas superfícies, resolver aquelas equações em termos da variável x, eu vou pegar aqui e botar dx de evidência. Então, isso aqui dá dl, né? dx de evidência, raiz quadrada de quem? 1 mais a razão dy dx, né? Isso aqui é uma razão, y depende de x e z, porque superfície, né? Então, dy dx ao quadrado. Ou seja, eu descubro a função y de x e z e derivo em relação a x. Eu determino a razão dy dx. Para uma variação de x, quanto é que dy varia? É isso que eu quero saber, certo? Mais dz dx ao quadrado. E daí eu parametrizaria minha integral de linha em relação ao comprimento diferencial, em relação à variável x agora. Então, minha IL, se eu soubesse parametrizar, ela ficaria assim. IL, só lembrando aqui, né? Integral sobre CAB, né? De F de x, y, z, dl, né? Se for fácil para mim pegar y e expressar em função de x e z em função de x, então eu faço essa fatoração que eu fiz aqui. Daí essa integral se transforma em quê? Aqui vai dar integral de x1, que é o ponto A, né? Coordenada x do ponto A, até x2, coordenada B, x do ponto B, f de x, y de x
z de x, vezes o quê? Raiz quadrada, né? 1 mais dy dx ao quadrado, dz dx ao quadrado, finalmente a diferencial dx. Tá? Então a gente calcula essa integral indefinida, depois atribui o valor final e subtrai o valor inicial dessa integral indefinida. Você tem a integral final. Tá? Então observe que dx, essa é uma coisa importante, grave isso que eu estou falando aqui, tá certo? Vai estar gravado, né? Mas lembre-se, né? É que isso aqui nunca tem sinal, certo? Nunca coloquem sinal na variável dx. As pessoas tendem a fazer isso. Pegar e, não, a integral daqui para cá, então é mais dx. Daqui para cá é menos dx. Não. É sempre dx. Quem define para onde vai são o valor inicial e final das variáveis x. Certo? Não esqueçam disso. Né? Certo? Então, se eu quisesse parametrizar em relação a y, mudava, fatorava dy. Se quisesse fazer em relação a z, fatorava dz. Tá? Então, um elemento fundamental que aparece na nossa integração é o vetor de deslocamento diferencial. A gente vai precisar integrar em outro sistema de coordenadas. Então, vai precisar saber quem é o deslocamento diferencial em outro sistema de coordenadas. Né? Tá? Então, vou fazer isso logo, né? No sistema RFZ, quem é o DL, certo? No sistema R-θφ, quem é o DL? Ora, DL, né, ele tem uma componente, cada componente é um comprimento diferencial na direção daquele vetor de base, certo? Então não esqueçam disso. DL tem uma componente radial na direção AR, que é um comprimento, mais uma na direção azimutal, quase saindo aqui, mais uma na direção axial. Certo? Ora, na direção radial, se a variável R variar de dr, o comprimento produzido é dr, certo? Comprimento diferencial. Então isso aqui é dr, né? Na direção axial também, se z variar de dz, o comprimento produzido é dz. Resta saber se φ variar de dφ, mantendo o resto constante, quanto é a comprimento diferencial. Certo? Então essa figura ilustra qual vai ser o comprimento diferencial produzido, né? Aqui é a direção azimutal, tá certo? Seu vetor de base é φ, né? Comprimento produzido devido à variação de φ. Observe, né? R está fixo, tá certo? Isso aqui, deixa eu riscar isso aqui, esqueço. Isso aqui, esqueço. Eu já falei disso, né? Eu só estou falando agora dessa componente. R está fixo em R. E Z é o plano Z constante que vocês estão vendo aí. Certo? Então, variando o φ de dφ, o comprimento produzido é um comprimento desse arco aqui, que é R vezes a variável dφ. Isso aqui, então, na realidade, é o nosso dLr. Tá? É o que faltava para completar a expressão dL em cilíndricos. Então, dL em cilíndricas é o quê? dr, né? AR, mais R dφ a φ. Lembre-se, como a gente está sempre lidando com espaço métrico, né? Que as variáveis de fato, né? O sistema de coordenadas é sempre comprimento nas direções.